Aleluia. Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 Crônicas, capítulo 13. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 12. Diz aí, põe na NVT, meu querido, porque está na NAA. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Existe na versão Almeida atualizada, ele diz isso da seguinte maneira: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Como poderei trazer a arca do Senhor? Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele possuía. Fala comigo assim, a presença de Deus abençoa a minha família e tudo aquilo que eu possuo. Vamos repetir junto? Eu quero que o pessoal que está aqui me ajude nisso. Vamos lá, 1, 2, 3. A presença de Deus abençoa a minha família e tudo que eu possuo. Uma coisa que você precisa ter essa clareza na mente, no coração, é que a presença de Deus, ela é abençoadora. Onde Deus se faz presente, ali há abundância. Aonde Deus se faz presente, ali há prosperidade. Aonde Deus se faz presente, ali há harmonia. Aonde Deus se faz presente, ali há paz. A presença de Deus, ela é sempre marcada por esse rastro, se podemos dizer assim, de bênção. E é interessante que quando você vai pensar nessa passagem, você vai descobrir que uma das preocupações maiores de Davi era trazer a presença de Deus, era trazer a arca de Deus novamente para os limites de Jerusalém. E é interessante que, apesar dessa preocupação, Israel ficou sem a arca, porque nessa época a arca de Deus figurava a presença de Deus mais de 20 anos. Então, de repente, eu posso saber tudo que eu posso desfrutar de Deus, mas ficar sem usufruir da presença dele por longo tempo. E aí uma coisa que você precisa pensar junto comigo nessa noite é: que motivos que pode levar de repente alguém que sabe que Deus é o manancial de vida, como é que de repente alguém pode resolver não desfrutar, não reconhecer a presença de Deus sobre a sua vida? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar com você, parece que é meio contraditório o que eu acabei de falar, mas a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é para que nós possamos usufruir da presença de Deus, nós precisamos desejar. Eu posso ter alguém próximo de mim e mesmo assim não desejar que aquela pessoa esteja próxima. Eu posso desejar, quando eu desejo alguém, eu reconheço aquele alguém. Quando eu desejo alguém, eu busco por esse alguém.
Quando eu desejo alguém, a comunhão, o relacionamento com alguém, eu procuro desenvolver este relacionamento. Nós estamos com um querido do Rio, que mora no Rio. Tivemos célula na casa dele, fizemos lá na casa dele, tivemos célula. Os filhos deles se firmaram em Deus. É um casal muito querido. E alguns dias atrás nós soubemos que ele estava com Covid. E aí acompanhamos toda a luta dele para não ser entubado. E aí não teve outra saída, ele foi entubado. E aí ficou aquela tensão, aquela preocupação. E de vez em quando eu mando uma mensagem pro celular dele. Além de falar com a esposa dele para saber notícias dele, eu mando mensagem pro celular dele. E hoje, quando eu estava voltando de uma visita, vindo para a igreja, para cá para a igreja, ele mandou uma mensagem para mim. Eu não aguentei. Tá? Ele mandou uma mensagem e falou assim: não vou me alongar muito, mas eu queria dizer essas coisas para você. E é tão bom você usufruir e ter relacionamentos significativos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é justamente isso que Deus quer que nós venhamos a ter com Ele, relacionamentos significativos. E observa que para Davi, o relacionamento dele com Deus era significativo, porque a grande preocupação dele: como poderei trazer a arca do Senhor para junto de mim? Como poderei trazer a arca do Senhor para junto de mim? Como poderei usufruir da presença de Deus junto de mim? A primeira coisa que você precisa é desejar. Se eu desejo, eu vou arranjar meios de trazer a presença de Deus para junto de mim. Lembro de uma vez, de uma pessoa que tinha caído debaixo de uma forte opressão maligna. E eu lembro que quando eu entrei e vi aquela pessoa no chão e toda se debatendo, a primeira coisa que eu perguntei para Deus quando eu entrei na sala foi: o que eu faço? E uma coisa que o Espírito Santo falou comigo: ministra a minha presença. Você podia pensar assim: repreende em nome de Jesus, né? O que eu faço? Repreende em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo foi: ministra a minha presença. Eu lembro que eu baixei perto daquela pessoa e falei assim: Deus, vem aqui. Só isso. Só isso. E aquilo que estava sobre aquela mulher, aquela opressão demoníaca foi saindo, ela foi se quietando, parando de se debater, abriu os olhos, eu chamei ela pelo nome, e ela perguntou assim: posso levantar? Eu falei: você está bem? Ela falou: estou. Então, a presença de Deus, essa doce presença, faz toda a diferença. Então, a primeira coisa que você tem que fazer como Davi é desejar. Como é que eu posso trazer a presença de Deus para a minha vida, de forma mais abundante, de forma mais concreta, de forma mais palpável, como se fosse possível? Mas existem momentos que, quando nós usufruímos da presença de Deus, ela se torna praticamente palpável. Uma coisa que você precisa se perguntar: eu sei reconhecer a presença de Deus? Alguns de nós não sabemos reconhecer a presença de Deus, porque não sabemos como Ele se manifesta. É interessante, vamos pensar em Elias, né? Elias na caverna, e de repente Deus começa a vamos dizer assim, vários efeitos especiais, terremoto, e fogo, vento forte, e Elias pensando: Deus está aqui, Deus está aqui. E fala assim: Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Aí passa um vento bem calmo, Deus estava ali. Nós precisamos saber reconhecer a presença de Deus. Vamos lembrar de Samuel ainda criança, e Deus chamando por ele: Samuel, ele vai lá onde Eli. Você me chamou, Eli? Não. Samuel, ele volta onde Eli, você me chamou? Não. Aí Eli falou assim: eu não estou chamando ele. Então, quem pode estar chamando Samuel? Eli, dentro da experiência dele,
pensou, é Deus. Então ele falou para ele, se você ouvir essa voz de novo, você vai falar, pode falar, Senhor, estou ouvindo. Então, quando nós pensamos em desejar a presença de Deus, você precisa entender que quando nós desejamos, nós procuramos desenvolver o relacionamento com Ele. E aí, vai para um outro texto que eu cito muito. Abre para mim, por favor, a sua Bíblia em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Olha o que diz aí, Jeremias 29, 13. Esse é um versículo que é bom você saber de cor. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Qual é a condição para você encontrar Deus aqui? Buscá-lo de todo o coração. Fala comigo assim, intensidade. Um coração sem intensidade em Deus não consegue encontrar a Deus. Por exemplo, neste momento, você que está conosco pela internet, eu sei que você tem que lidar com várias distrações. De repente, alguém da família que não está nem aí para o que está acontecendo nesse momento, para aquilo que está interessando para você. De repente, se você está usando o seu celular para ouvir a mensagem, entra mensagem de WhatsApp. De repente, você está acompanhando a mensagem ao mesmo tempo com a televisão ligada. De repente, você está na cozinha fazendo alguma coisa enquanto está me ouvindo. Eu estou falando isso para você porque eu sei o que é assistir alguma coisa pelo YouTube e ter que lidar com todas essas outras coisas que estão em volta de nós, se estamos em casa. E é interessante, né? Alguns, neste momento, têm preferido estar em casa. Por causa de segurança. Sim, entendo. Entendo isso também, que alguns estão se resguardando. Mas eu sei também que nós criamos um hábito de agora assistir o culto só pelo celular, pelo tablet ou pela televisão. É mais fácil, não preciso me locomover. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como é que você lida com as distrações neste momento? Estou te falando isso porque de repente, quando ele fala assim, se me buscar de todo o coração, se o coração está dividido, eu não consigo encontrar Deus como eu quero encontrar. Eu não consigo ouvi-lo como eu preciso ouvi-lo. Então, para responder esse questionamento de Davi, como é que eu posso trazer a presença de Deus para junto de mim? É desejar, buscar com intensidade. Buscar de todo o coração. Uma outra coisa importante dentro disso, de trazer a presença de Deus para perto da gente, é procurar aprender. Aprender de Deus. Lá em Oséias, ele fala assim mesmo, que nós devemos conhecê-lo e procurarmos conhecê-lo. Né? Como é que ele fala mesmo agora? Esqueci o texto de Oséias. Isso, conheçamos e prossigamos, obrigado pastor Rodolfo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas existe também um texto interessante, que aí é o próprio Jesus falando para nós, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, é um texto também muito conhecido. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração.
e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Mas observa que no versículo 29, ele diz assim: tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Existe uma outra versão que fala sobre aprender dele. Então, quando eu aprendo dele, quando eu permito que ele me ensine, eu encontro descanso para a minha alma. Então, para que eu possa trazer a presença de Deus, eu preciso desejar, eu preciso buscar, eu preciso aprender. E é interessante que você pode perguntar, mas o que tudo isso tem a ver com a bênção da família? Quando você olha para o texto que nós iniciamos a nossa pregação, a minha pregação nessa noite, você vai ver que a presença de Deus, que a arca de Deus, ficou na casa de Obed-edom durante 3 anos. Aliás, 3 anos não, 3 meses, durante 3 meses. E enquanto aquela arca ficou ali durante 3 meses, diz a Bíblia, que a família de Obed-edom, que Deus abençoou a casa dele e tudo o que ele tinha. A minha pergunta para você, homem, a minha pergunta para você, mulher, a minha pergunta para você, casal, para você, filho ou filhos, é: de que forma a presença de Deus tem abençoado a sua casa? De que forma essa presença de Deus tem abençoado a sua família e tudo o que você possui? Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para a sua casa, quando as pessoas olham para a sua família, olham para os seus filhos, elas conseguem ver a presença de Deus na vida de vocês? Porque é muito interessante o tempo breve que a presença de Deus, que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom, mas a maneira como este homem e a sua família conseguiram usufruir dessa presença. Eu estou falando isso, enfatizando isso, porque alguns de nós precisamos aprender a usufruir da presença abençoadora de Deus. Quando você lê o Salmo 168, não, 168, olha só, eu criei 8 salmos a mais, né? 18 salmos a mais. Eu acabei de abrir a Bíblia Herege, Salmo de Washington, obrigado, pastor Rodolfo, Salmo de Washington, Salmo 68, é o Salmo de Washington. Salmo 128, é isso que eu queria falar. Salmo 128, olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele vai dizer por que este homem é bem-aventurado, por que este homem é feliz, né? Por que este homem é feliz? Ele vai dizer assim: você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Uma das marcas de um homem que teme ao Senhor, de um homem que usufrui da presença de Deus, de um homem que usufrui da bênção de Deus, é que ele usufrui do fruto do seu trabalho. A grande questão da vida de muitos é não conseguir usufruir do fruto do seu trabalho. E ele diz aqui: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Aí ele vai falar da maneira como a esposa
vive, da maneira como os filhos vivem. Sua esposa será como uma videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos terão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aquele verdinho maravilhoso, aquela cor, aquela coisa viçosa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o temem. Olha que coisa fantástica. Aquele que o teme, que teme a Deus, usufrui desta bênção, usufrui de um trabalho abençoado, de uma família abençoada. Então, quando eu questiono você sobre como a bênção de Deus tem sido usufruída por você, usufruída pela sua família, você precisa ver essas marcas presentes. E aí você precisa fazer um concerto com Deus. Me achei tão pentecostal agora. Se você precisa fazer um concerto com Deus, você precisa, em primeiro lugar, desejar. Eu desejo a presença de Deus. Segundo, você precisa buscar. E terceiro, você precisa aprender. Desejar a Deus, buscar a Deus e aprender de Deus e com Deus. O maior professor que eu e você temos é o Espírito Santo, porque ele veio para nos guiar a toda a verdade. Ele veio para nos fazer lembrar de toda a verdade. E João, lá em 1 João, fala assim, que nós temos uma unção que nos ensina. Então, querido, eu conheci pessoas analfabetas, eu conheci pessoas cegas, e que o fato de elas terem a limitação que tinham, não era razão para não desfrutarem e nem deixarem de conhecer a Deus. Porque eu vi uma mulher cega pedindo para sua filha repetir com ela tantas vezes um determinado salmo até que ela conseguisse memorizar. Eu aprendi com um casal analfabeto, com uma célula muito próspera na casa deles, e como aquele casal buscava Deus, e eu chegava na casa deles, eles falavam assim: Washington, eu tive uma visão assim, assim, o que isso tem a ver? Isso está na Bíblia? E eu pegava a Bíblia e ia compartilhar com eles sobre aquilo que Deus tinha mostrado para eles. A fome, o desejo deles de Deus, fazia com que Deus se revelasse a eles e ensinasse a eles. Uma das vezes que eu fui a São Luís, eu tive a oportunidade de poder estar com esta mulher, que eu tinha célula na casa dela, que ela era analfabeta na época, e esta mulher tinha tido um câncer. Para todos os médicos não tinha chance. E ela falou: não, o meu Deus é um Deus que cura, o meu Deus é um Deus que cura. E aí o nome dela é Amélia. E aí eu perguntei: e aí, Amélia, como terminou? Eu estou aqui, completamente curada, como eu disse para os médicos e para a minha família que eu ia ser. Amélia, naquela simplicidade dela, era uma mulher que conhecia Deus e que usufruía da presença dele e da bênção dele. Querido, querida, eu quero que você pense um pouquinho na sua vida. Eu quero que você pense de que maneira a bênção do Senhor tem feito diferença na sua casa, na sua família. Deus quer que a presença dEle abençoe você, a sua casa e tudo que você tem, como abençoou a vida de Obed-Edom. Você que está comigo na internet, você que está comigo aqui, você vai ver algumas fotos de família.
Essas fotos são de famílias aqui da igreja, que eu quero abençoar, que eu quero declarar que sobre vocês, a bênção de Deus, a presença de Deus faz diferença. Eu quero declarar que vocês usufruem dessa presença transformadora, dessa presença que faz toda a diferença na nossa existência. Você que está com a sua família, aí aonde você está, eu quero que você junte-se com ela agora. Pega a mão da sua esposa, pega a mão do seu esposo, pega a mão dos seus filhos. Se você está sozinho, põe a mão no coração. Mas eu quero abençoar você agora, com essa presença que faz diferença nas nossas vidas, com essa presença que muda a nossa forma de viver, a nossa forma de ver. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar agora cada família que está conosco. Queremos apresentar agora, Senhor, cada necessidade que cada uma dessas famílias trazem no coração. O Senhor sabe aquilo que tem sido motivo de súplica. O Senhor sabe aquilo que tem sido motivo de busca do Senhor nesses dias. E eu quero rogar a Ti, ó Pai, eu quero rogar a Ti, que a presença do Senhor possa ser sentida em todos os aspectos, em todas as áreas de cada uma dessas famílias, Pai. Como nós acabamos de ler na Tua palavra, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Senhor, abençoa agora cada família, Senhor. Abençoa agora, Senhor, tudo que cada um tem. Que nós estejamos vendo o milagre do Senhor, para aquele que olha para as suas mãos e vê que tem tão pouco, que nós possamos estar vendo o Senhor multiplicar os peixes e os pães. Que nós possamos ver, Senhor, o Senhor transpondo, ou nos ajudando a transpor, aquilo que aos nossos olhos era impossível. Oh Deus, porque contigo nós saltamos muralhas. Que o coração de cada um possa desejar, possa buscar e possa aprender do Senhor. Esse é o teu desejo, Pai, esse é o teu desejo. Que toda indiferença presente no coração seja removido em nome de Jesus, removido em nome de Jesus, Pai. Que o coração seja voltado completamente para Ti, completamente para Ti, completamente para Ti. Oh Senhor, glorifica assim o Teu nome, Senhor.